Olá, a condenação de Jair Bolsonaro é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes da história recente do Brasil. E nessa análise, a gente vai detalhar os fatos que levaram a essa decisão, olhando direto para o que diz o processo do Supremo Tribunal Federal. Antes de começar, um ponto muito importante. O nosso objetivo aqui é ser totalmente informativo e imparcial, sem nenhum viés político, ok? Se você curte uma análise direta ao ponto como esta, já deixa o like, segue a gente e compartilha. Isso dá uma força enorme para o nosso trabalho continuar. Bom, vamos começar com o número que resume tudo. 27 anos e 3 meses. Essa foi a pena final de reclusão para o ex-presidente. Um número que, por si só, já estabelece a gravidade do veredito e o peso histórico dessa decisão. E para a gente entender a dimensão dessa pena, precisamos dar um passo atrás. O que estamos vendo aqui é, de fato, um veredito histórico. A decisão da primeira turma do STF vai muito além de um simples julgamento. Ela estabelece um novo marco na relação entre o poder e a justiça no Brasil. Então, aqui estão os fatos essenciais. O ex-presidente e 7 de seus aliados foram condenados por uma série de crimes, todos ligados a uma tentativa de golpe. Esse é o nosso ponto de partida para mergulhar nas várias camadas de um caso que marcou o Brasil depois das eleições de 2022. Ok, vamos mergulhar nisso. Quais foram exatamente as acusações que levaram a essa condenação? O caso foi construído sobre 5 pilares criminais muito específicos. Olha só a lista: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. O interessante aqui é ver como a acusação montou a estratégia. Essas 5 acusações cobrem todo o espectro do plano, desde a sua organização e planejamento até os danos físicos concretos que vimos acontecer no 8 de janeiro. Mas antes mesmo de analisar as provas, o tribunal enfrentou uma questão fundamental. Ele tinha autoridade para conduzir este julgamento? Essa foi a primeira grande batalha jurídica do processo. A pergunta era essa, bem direta. O Supremo era o foro correto para este julgamento? E essa questão não é só um detalhe técnico, não. Ela dividiu os ministros e formou a primeira linha de defesa dos acusados. A resposta a essa pergunta definiria todo o rumo do julgamento. E aqui a gente consegue ver bem essa divisão. De um lado, a maioria, liderada pelo ministro Moraes, argumentou que sim, a competência era do STF, porque os supostos crimes foram cometidos durante e em razão da presidência. A conexão com o cargo era o ponto-chave. Do outro lado, na divergência, o ministro Fux defendeu que o STF não teria mais competência sobre um ex-presidente e que o caso deveria ter sido julgado pelo plenário completo do tribunal, não por uma turma que é um grupo menor de ministros. Beleza. Superada essa questão da competência, vamos para o coração da matéria. A grande discussão foi a seguinte: existiu um plano real e executável ou tudo não passou de ideias e conversas sem consequências práticas? A acusação apresentou uma cronologia do que chamou de atos executórios. A tese era que estes não foram incidentes isolados, mas sim uma conspiração coordenada e crescente. Começou com ameaças em discursos, evoluiu para o suposto uso de órgãos públicos para fins políticos, passou por reuniões com militares e a elaboração da famosa minuta do golpe, culminando na invasão do dia 8 de janeiro. E essa citação do ministro relator, Alexandre de Moraes, captura bem a visão da maioria. Ele disse: "Não se imprime um roteiro detalhado de assassinatos para fazer barquinho de papel." Para a maioria, os documentos detalhados que foram encontrados, como a minuta do golpe, eram provas claras de um plano concreto e não só pensamentos ou ideias jogadas ao vento. Então, o ponto crucial é esta distinção jurídica. De um lado, a maioria entendeu que havia um crime em andamento, com passos claros para executar um golpe. Do outro, a visão divergente foi de que tudo não passou de atos preparatórios, a chamada mera cogitação, que nunca entrou na fase de execução. Para essa minoria, punir esses atos seria como punir a intenção e não a ação em si. Para entender o veredito, a gente precisa conhecer a lei. Esta primeira definição, abolição do Estado Democrático de Direito, trata do crime de atacar o próprio sistema de governo, tentando impedir o funcionamento dos poderes da República. O segundo crime-chave, golpe de Estado, é mais específico. É a tentativa de depor à força um governo que foi legitimamente constituído. A maioria do tribunal considerou que os 2 crimes aconteceram. Agora, antes de vermos as consequências disso, uma pequena pausa. Se esta análise detalhada está sendo útil, considere compartilhá-la. Isso ajuda muito o nosso canal a criar mais conteúdo imparcial como este. Bom, com os argumentos jurídicos decididos pela maioria,
Vamos analisar agora o escopo completo das penalidades que foram impostas. Como esta tabela mostra claramente, as sentenças foram severas e se estenderam aos mais altos escalões da estrutura política e militar do governo anterior. Começando por Jair Bolsonaro, com 27 anos e 3 meses, passando pelo general Braga Neto, com 26 anos, Anderson Torres e o almirante Almir Garnier, com 24, e o general Augusto Heleno, com 21 anos. E além da prisão, as consequências são de longo alcance. Elas incluem uma multa coletiva pesada, a perda dos direitos políticos por 8 anos após o cumprimento da pena e a perda imediata de cargos públicos. Para os militares, ainda há a possibilidade de perder a patente. Na prática, isso encerra as carreiras políticas e públicas dos condenados. Então, a grande mensagem que fica da decisão da maioria é o estabelecimento de um precedente jurídico. Ele firma a posição de que ações que visam desmantelar as instituições democráticas não são meramente um jogo político, mas sim infrações criminais que podem ser punidas com severidade. Isso nos deixa com a questão central para o futuro. Que precedente esta decisão estabelece para a relação entre o poder político e as instituições democráticas no Brasil? É uma pergunta que, com certeza, vai ecoar por muito tempo. Obrigado por acompanhar esta análise até o fim. Se gostou, o seu like é fundamental para o nosso trabalho. E para não perder os próximos conteúdos, siga o DireitoCast. Estamos no Spotify com áudio e também em vídeo. E para vídeos, você pode acessar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Até a próxima!